A mensagem de hoje fala a respeito de alguns pecados que Deus não perdoa. Mesmo Deus sendo poderoso, Criador dos céus e da terra, tem determinados pecados para que Deus possa perdoar, é necessário que o ser humano venha se arrepender, venha renunciar. Então o perdão de Deus para as nossas vidas está condicionado a uma série de regras que nós precisamos colocar em prática. Eu vou citar aqui, primeiramente, a questão da falta do arrependimento. O pecado sem arrependimento é algo que não tem como Deus perdoar. É tanto que em Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13, o texto fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui menciona o que? Alguém que está errando, alguém que está no pecado e ela fica cobrindo o pecado. É tentando consertar um erro, tentando consertar um pecado com outro pecado. A consequência é o quê? Essa pessoa nunca conseguir prosperar na vida. E quando eu falo em prosperar na vida, eu não estou me referindo a bens financeiros. Eu estou me referindo a espiritualmente. É você prosperar na sua vida espiritual, é você ter comunhão com Deus, é você ser uma pessoa salva, você ser aquela pessoa que após a sua morte, você ganhar a salvação. O texto sagrado deixa bem claro: quem encobre as transgressões, os seus pecados, nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa, ou seja, confessa o seu pecado, o seu erro e abandona o seu erro, ali sim Deus ele estende a misericórdia. Deus, ele pode sim perdoar pecados, mas não esqueça, desde que haja arrependimento sincero. No entanto, o pecado não confessado, mantido em segredo e praticado com naturalidade, endurece o coração e bloqueia o perdão. Sem arrependimento, não há transformação. Sem transformação, não há salvação. O problema não é o tamanho do seu pecado, mas a falta de arrependimento. Deus, nós sabemos que Ele é amor. Sim, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Sendo assim, se em algum momento pecar, busque em Deus o arrependimento. É necessário o arrependimento, pois sem o arrependimento não tem como você alcançar o perdão de Deus. Eu quero falar também agora a respeito da falta de perdão para com o próximo. Se você não perdoa o seu próximo, a Bíblia menciona que Deus também não te perdoa. Então eu posso classificar a falta de perdão como um pecado que Deus não perdoa. Agora, a partir do momento que a pessoa resolve liberar o perdão, automaticamente a pessoa alcança também o perdão de Deus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo de número 14. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui deixa bem claro, se a pessoa não perdoar quem errou contra nós, automaticamente Deus também não irá nos perdoar. O perdão de Deus está ligado ao nosso perdão para com o próximo. O perdão de Deus ele está à nossa disposição. Só que a mágoa, ela endurece o coração. A mágoa, ela bloqueia a graça divina em nossas vidas. Não perdoar é como fechar a torneira da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ir na igreja, mas se não perdoar, bloqueia o perdão de Deus sobre a sua vida. Quando Deus manda você perdoar, Ele não está pensando na pessoa que te ofendeu. A pessoa que te ofendeu, a pessoa que errou contra ti, esta pessoa irá prestar contas diante de Deus e você pode ter certeza que Deus irá julgá-la na medida certa. Quando Deus manda você perdoar, é pensando em você. Porque a mágoa leva você a ficar doente, a mágoa tira a sua paz, tira o teu sono, a mágoa tira, você pode ter certeza, a sua comunhão com Deus, leva você a se distanciar do Senhor. A mágoa
leva você a se parecer mais com os demônios do que com Cristo. E nós não podemos esquecer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós temos que ser aquela pessoa que, através das nossas atitudes, as nossas ações, as pessoas venham enxergar ali Cristo Jesus. Já uma pessoa com mágoa, não. Ela torna-se uma pessoa rancorosa, até mesmo uma pessoa vingativa. E ela desconta, às vezes, por estar magoada, ela desconta, às vezes, muitas coisas em pessoas que não têm nada a ver. Quantas e quantas pessoas sofrem abusos porque alguém ali naquela casa tem mágoa no coração? Quantas pessoas são ofendidas, maltratadas, porque aquela pessoa dentro do lar tem mágoa no coração? Sendo assim, a mágoa é um pecado e a pessoa com ela em sua vida não consegue o perdão de Deus. Mas a partir do momento que ela busca em Deus o perdão, a partir do momento que ela perdoa o próximo, que ela busca ajuda no Senhor, automaticamente ela consegue também ali o perdão de Deus. No entanto, se ela optar em não perdoar, ela sim, infelizmente, está com a salvação comprometida. Porque quem Deus não perdoa, não ganha a salvação. Quem Deus não perdoa, não tem como ir para o céu. E o que é que está escrito em Mateus 6,15? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas. Então nós já podemos observar aqui que pecado sem arrependimento Deus não perdoa. Já podemos observar que não perdoar o próximo ao próximo também Deus não nos perdoa. Então nós precisamos fazer uma reflexão das nossas vidas. A Bíblia também fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo também é considerado um pecado sem perdão. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 12, versículo de número 31 em diante. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia deixa bem claro que não será perdoada, certo? Essa blasfêmia não é apenas uma palavra ofensiva, mas a rejeição consciente e intencional da ação do Espírito Santo. Os fariseus no passado, eles viram os milagres que Jesus fazia. E mesmo assim, eles diziam, é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 12, versículo 24. Eles sabiam que era uma ação de Deus. Aquilo que Cristo estava fazendo era uma ação divina. E mesmo assim, eles atribuíam aos demônios aquilo que era Deus que estava fazendo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo também é considerada um pecado sem perdão. Quando alguém atribui o que é de Deus ao diabo, sabendo a verdade, essa pessoa fecha a porta da salvação. É perigoso brincar com o Espírito Santo de Deus. Quando a consciência se cauteriza, o arrependimento se torna impossível, pois a pessoa não vê mais erro no que faz. Então a pessoa que se rebela contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, a sua consciência ela fica cauterizada, não existe mais arrependimento para ela, ela não consegue mais se arrepender. Ela mesmo na prática do pecado, do erro, do engano, ela acha que aquilo é normal, ela não consegue mais enxergar o erro naquilo que ela faz. Talvez você, querido ouvinte, possa se perguntar, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Não, eu posso assegurar que não. Qualquer pessoa que blasfeme contra o Espírito Santo, ela não para se perguntar se blasfemou ou não. Porque ao ponto da pessoa parar para se perguntar se blasfemou ou não, já é um pouco de temor que a pessoa está tendo. E a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, não existe temor. Ela não para se questionar se blasfemou contra Deus, se blasfemou contra o Espírito Santo ou não. Então você, querido ouvinte dessa mensagem, caso passe pela sua cabeça uma sensação, um pensamento de que você já blasfemou contra o Espírito Santo, eu já te asseguro que não, você não blasfemou, tá bom? Agora eu vou falar um pouco mais também a respeito de outros pecados que não têm um perdão, certo? Ou seja, lembrando que pecado confessado e renunciado, Deus perdoa. Pecado não confessado, ou seja, pecado que não tem o arrependimento, não tem como Deus perdoar, independente do pecado. Por isso nós temos que ter esse discernimento, tá entendendo? A graça de Deus é enorme,
é infinita, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, mas nós não podemos esquecer que tem regras. Vamos ver um outro texto que fala a respeito das pessoas que retrocedem na fé. Essas pessoas que retrocedem na fé, elas também não conseguem mais voltar para a presença do Senhor. Mas talvez você fale, mas Elton, eu estou desviado do caminho do Senhor, para mim não tem mais jeito. Presta atenção na mensagem que eu vou ler agora. Presta atenção no texto que eu vou ler agora. Algumas pessoas chegaram num patamar que elas não conseguem mais voltar para Cristo. Outras pessoas ainda têm como voltar para Cristo. Se você ficou com um pouco de receio após escutar isso que eu estou falando, você ainda faz parte daqueles que conseguem voltar para Cristo. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 4 em diante. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Aqui menciona o seguinte: aquela pessoa que teve um encontro com Deus, cresceu na fé, teve experiências espirituais com Deus e em um determinado momento essa pessoa chega à conclusão de retornar para o mundo. Eu não quero mais saber de Deus, e ela faz uma decisão consciente de voltar para o mundo. A Bíblia fala que essa pessoa é impossível ela voltar para a presença de Deus novamente. É impossível essa pessoa voltar ao arrependimento. Então para ela já era, não tem mais jeito. Agora, o que acontece em nossos dias, muitas pessoas, provavelmente muitas pessoas estão ouvindo agora essa mensagem, encontram-se nisso, desviados da fé, saíram da presença de Deus, mas ainda não chegaram nesse patamar de evolução espiritual que o texto fala. Hoje em nossos dias nós encontramos muita gente desviada que na realidade nunca nem aceitou Jesus. Porque aceitar Cristo verdadeiramente como Salvador é uma coisa. Você estar dentro da igreja e falar que aceita Jesus é outra. Então, quando a pessoa tem uma entrega a Cristo verdadeiramente, é diferente. Hoje, muitas pessoas que encontram-se desviadas, na realidade, uma grande parte nunca aceitaram Jesus Cristo verdadeiramente. Foram na religião, participaram de um culto, participaram de um momento ali espiritual, foi feito um apelo, a pessoa aceitou Jesus como Salvador porque estava sofrendo, mas foi uma aceitar Jesus como Salvador na mentalidade da pessoa, fazendo uma moeda de troca. Eu vou aceitar Jesus como Salvador para Jesus abençoar meu casamento, fazer uma troca, uma moeda de troca, certo? Aí com o tempo cansou e desistiu e voltou para o mundo. Na realidade nunca saiu do mundo, teve um pouco de experiência com as coisas de Deus, mas coisas muito pequenas, e na primeira oportunidade voltaram para o mundo. Eu até chego a falar que essas pessoas talvez nem aceitaram Cristo como Salvador. Talvez você que esteja escutando essa mensagem, que está questionando alguma coisa, talvez você ainda nem aceitou Jesus como Salvador. Talvez você se prendeu um pouco no Jesus que a religião mostra, dentro da sua visão, dentro da sua concepção. Porque quem tem um encontro com Jesus verdadeiramente, quem se entrega a Cristo verdadeiramente, é diferente. Nós encontramos muitas pessoas que falam que aceitaram Jesus como Salvador, mas quando você vê a rotina de vida da pessoa, não mudou nada, ela continua com as mesmas práticas. Se brigava, continua brigando, se xingava, continua xingando, ou seja, não mudou nada, só a única coisa que mudou é que falou que aceitou Jesus. Então essa pessoa ainda não teve um encontro com Cristo. Então, querido ouvinte, caso você encontre-se desviado, ainda no seu caso dá tempo você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Mas esse texto de Hebreus deixa bem claro, dependendo da experiência que a pessoa teve com Deus, dependendo da participação que a pessoa já teve na atuação do Espírito Santo, se essa pessoa se desviar, é impossível ela voltar para a presença do Senhor. Então, faça uma análise da sua vida. Quem está estruturado na fé, eu estou escutando essa pregação, Elton, eu estou estruturado na fé, cuidado para não desviar. Porque você, nesse caso que está estruturado na fé, se você desviar, você pode se encaixar nesse texto de Hebreus. Ou seja, ser impossível você voltar para a presença do Senhor, tá bom? Olha, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu quero fazer uma oração nesse momento por todos nós. Eu quero clamar a Deus pelas nossas vidas. Se por um acaso tem pecado na sua vida, chegou o momento de você confessar, pedir perdão
e renunciar. Vamos orar? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Te apresento, meu Senhor, todas as pessoas, meu Pai, que estão participando desse momento espiritual. Pai, a tua palavra nos ensina: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Olha para cada pessoa, meu Deus, que está orando nesse momento, que está clamando ao Senhor. Toca no íntimo dessa pessoa. Pai, se tem pecados, que essa pessoa possa renunciar, confessar, que essa pessoa possa verdadeiramente se entregar ao Senhor. Pai, como ministro do teu evangelho, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo toda e qualquer ação contrária. Eu falo mal, você não pode agir na vida dessas pessoas. Pega tudo que é teu e saia, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a vida desse homem, a vida dessa mulher, com as bênçãos do Senhor, meu Deus, que enriquecem e não acrescentam dores. Que a partir de hoje seja diferente. Que os pecados dessa pessoa sejam apagados e que ela possa andar em novidade de vida. Pai, olha para essa pessoa que está desviada, está se reconciliando. Olha para essa pessoa que não tem o Senhor como Salvador e está aceitando. Abençoe poderosamente todas essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, para a tua glória. Amém.